Este é Jack. Jack descobriu que sua esposa, Sarah, estava tendo um caso com seu melhor amigo, Brandon. E como se isso não bastasse, ele descobriu que sua amada filha, Abby, não era dele. Ele então fez um teste de DNA, e o esperado era que Brandon fosse o pai, mas também não era ele. O pai se revelou ser um antigo colega de trabalho de Sarah. Depois de Brandon expulsar Sarah de casa, Jack a acolheu, com a condição dela deixar os filhos sob sua guarda e se mudar o mais rápido possível da casa. Minha namorada desde o ensino médio está agindo de forma suspeita depois do nosso casamento. Desculpe se algumas dessas coisas parecerem estúpidas ou como se fossem geradas por uma inteligência artificial. O inglês não é minha língua nativa e eu usei um dos bot chat do Google para arrumar a história e fazer ter sentido. Toda a informação está correta e provavelmente está até mais fácil de ler. Eu só preciso de um conselho sobre como devo agir neste fim de semana. Planejava ficar, mas talvez eu devesse sair com as crianças, ou fingir que vou sair e instalar câmeras para pegar ela no ato e ter provas. Nós tínhamos câmeras, mas eu tirei todas depois de reorganizar a garagem anos atrás. Lembro como se fosse ontem a primeira vez que conheci Sarah. Foi no final do meu primeiro ano do ensino médio, e eu tinha acabado de entrar para o time principal de beisebol da escola. Isso foi uma grande conquista para mim, sendo titular como segunda base logo no primeiro ano. A atenção e a popularidade vieram com isso, mas eu estava totalmente focado no jogo. Então veio o jogo beneficente em que nosso time de beisebol jogou contra o time de softball para arrecadar dinheiro para o hospital infantil, e foi lá que vi Sarah pela primeira vez. Ela era a primeira base do time dela e eu não podia negar que ela era linda. Muitos dos caras do meu time estavam falando sobre ela, tentando conseguir o número dela, mas eu não estava interessado nisso, eu estava focado em ganhar o jogo. Durante o jogo, depois de eu acertar uma rebatida simples, acabei na primeira base, onde Sarah estava jogando. Não pensei muito sobre isso na hora, nem mesmo a cumprimentei. Nem mesmo depois do jogo ou durante a reunião pré-jogo para discutir as regras, e aparentemente, isso chamou a atenção dela. Ela me disse mais tarde que, de todos os caras que tentaram falar com ela, eu fui o único que não tentou, e isso a intrigou. Algumas semanas depois do jogo, Sarah me convidou para o baile. Ela tinha conseguido os ingressos de sua melhor amiga, que era do segundo ano e não queria ir. Eu não era do tipo que recusava uma dança, então disse sim. Mal sabia eu que aquela noite mudaria tudo. Naquela noite, perdemos nossa virgindade um com o outro, e pelo resto do nosso primeiro ano e durante o verão, fomos inseparáveis. Encontrávamos todos os lugares possíveis para fugir e ficarmos juntos. Armários na escola, lugares isolados no campus, qualquer lugar onde pudéssemos ficar sozinhos. Sarah tinha uma libido alta e eu estava mais do que feliz em acompanhar ela. Olhando para trás, foi nossa intensa conexão física e o fato de que eu não a persegui como os outros caras, que nos aproximou. Nosso relacionamento foi solidificado com momentos como nosso primeiro baile. Matar a aula para ficarmos juntos, comer em diferentes restaurantes e trocar alianças de compromisso naquele verão, e claro, o jogo beneficente onde nos conhecemos. Mas nem sempre foi tranquilo. Sarah era muito popular e muitos caras enviavam mensagens para ela. Ela lidava bem com isso, sempre bloqueando números e me tranquilizando de que só queria estar comigo. Ela era aberta e honesta, até me deu a senha do seu celular. Ela odiava a ideia de traição e deixou claro que estava comprometida comigo. Essa tranquilidade nem era realmente necessária, mas era bom saber que ela se sentia assim. Durante o ensino médio, estávamos em muitas das mesmas aulas e nos destacávamos academicamente. Fomos parceiros em projetos de grupo e participamos de atividades juntos. Éramos inseparáveis e todos nos viam como um casal perfeito. Sarah ia a tantos jogos de beisebol quanto podia, e eu assistia a alguns dos jogos de softball dela quando podia. Minha dedicação ao beisebol era intensa e ela entendia isso. Nossa escola tinha uma parceria com uma faculdade local, oferecendo mensalidades gratuitas para estudantes com um GPA de 3,5 ou mais. Eu tinha um GPA de 4,0, o que significava que eu tinha muitas oportunidades de bolsa de estudos. Quando entrei na faculdade, estava ganhando cerca de $1.800 por semestre em bolsas. Sarah e eu decidimos frequentar a mesma faculdade para não termos que lidar com empréstimos estudantis. Vivíamos confortavelmente durante a faculdade e eu pedi Sarah em casamento na cerimônia de formatura. Foi um grande evento e nossos amigos e familiares estavam empolgados. Após a formatura, eu me certifiquei de que Sarah tivesse o casamento dos seus sonhos. Eu já estava indo bem financeiramente,
trabalhando como advogado especializado em casos de seguros. Eu era o único provedor nos primeiros 3 anos do nosso casamento, enquanto Sarah se concentrava em vender itens online através de sua loja de flores e completava seus estudos em cosméticos. Ela gostava de ficar em casa e ficou muito agradecida quando eu reformei nossa garagem para transformar ela em uma área de salão para o negócio dela. Por volta do 6º ano de casamento, decidimos começar uma família. Nosso filho Isaiah nasceu primeiro e ele mudou meu mundo. Apenas 18 meses depois, nossa filha Abigail nasceu. A vida estava boa. Tínhamos estabilidade financeira e Sarah decidiu que só queria 2 filhos. Após a exaustiva experiência do nascimento de Abigail, ela fez a ligadura das trompas e nós nos adaptamos à nossa nova rotina como uma família de 4. Avançando para agora, Sarah e eu temos 35 anos e nossos filhos têm 13 e 5 anos. Recentemente, percebi algumas mudanças no comportamento de Sarah. Ela começou a deixar os filhos com amigos com mais frequência e a voltar para casa tarde. Inicialmente, eu supus que ela estava ocupada com compromissos no salão, mas havia algo mais. Nossa vida íntima, que já havia desacelerado, se tornou quase inexistente. Sarah parecia chateada com isso, mas eu planejei compensar ela passando um fim de semana juntos, só nós 2. Então as coisas pioraram. Sarah começou a voltar para casa muito tarde, às vezes com chupões no pescoço. Quando perguntei sobre eles, ela disse que eram de picadas de abelha. Eu acreditei nela a princípio. Eu não conheço muito sobre jardinagem ou comportamento das abelhas, mas, no fundo, eu sabia que algo não estava certo. Ela sempre foi leal e a ideia de traição nunca me passou pela cabeça até agora. À medida que juntei essas mudanças às noites tardias, os chupões inexplicáveis e seu comportamento distante, um sentimento de inquietação se instalou. Eu queria acreditar nela, mas as inconsistências estavam se tornando difíceis de ignorar. Era hora de dar uma olhada mais de perto no que estava realmente acontecendo. Sugestão de um reditor: leve as crianças para passear e veja o que ela está fazendo depois do trabalho. Mude seu horário para não estar tão disponível, voltando para casa em horários aleatórios, ficando mais tarde no trabalho. Seu comportamento imprevisível forçará ela a mudar e ter algum tipo de reação adversa se ela estiver fazendo alguma coisa errada. Atualização 2 dias depois. Quero começar expressando minha mais profunda gratidão a todos que me contataram por mensagens diretas. Seu apoio e conselhos significaram o mundo para mim. Um agradecimento especial vai para a Adriana, que foi uma das primeiras a oferecer suas opiniões. A jornada foi um despertar para mim e espero que minha história possa servir como um conto de advertência para os outros. Ninguém está imune à infidelidade. Não importa quão perfeito o relacionamento possa parecer por fora. A verdade veio de uma maneira inesperada e brutal. Muitos de vocês sugeriram várias formas de investigar. Checar o telefone dela, aparecer sem avisar no trabalho, colocar um gravador de voz no carro dela. Eu tentei todos, na esperança de confirmar meus medos ou dissipar eles, mas nada me preparou para a devastadora realidade que me aguardava. Mais cedo esta noite, após fazer várias perguntas indagadoras e mudar meu comportamento, ela e Brandon, meu melhor amigo, me chamaram para uma conversa. O momento parecia surreal, como um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Eles confessaram que estavam tendo atividades íntimas casuais há cerca de um mês. Isso geralmente acontecia no carro dela, depois que os compromissos terminavam. Sarah alegou que era porque ela se sentia pressionada e precisava escapar. Ela disse que sentia muito, que não amava Brandon e que era só sobre o alívio físico. Ouvir isso de Sarah foi uma coisa, mas ouvir de Brandon, meu melhor amigo, tornou tudo muito pior. Brandon, que havia estado ao meu lado em todas as situações, me traiu da maneira mais pessoal possível. Foi como perder 2 pessoas que eu amava ao mesmo tempo. Sarah achava que eu tentaria resolver isso, acreditando que a necessidade dela de mais intimidade justificava suas ações. Ela mencionou que havia reclamado várias vezes sobre sua vida íntima pouco frequente, e quando eu apenas me desculpava sem mudar, ela recorreu a Brandon. Em sua lógica distorcida, estava tudo bem porque ela confiava nele e sabia que eu também confiava. Eu senti uma raiva fria se instalar em mim. Eu disse a ela que receberia a notificação em 2 semanas, e sua reação foi explosiva. Ela se tornou violenta, jogando coisas e gritando. Brandon interveio, tentando acalmar ela, e a levou embora enquanto ela chorava e gritava para mim. 1 hora depois, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas, alegando que não queria um relacionamento onde a intimidade fosse infrequente.
Ela voltou a dizer que achava que seria aceitável se fosse com Brandon porque ela confiava nele e sabia que eu também confiava. E naquele momento, percebi que Sarah estava louca. Suas justificativas eram distorcidas e delirantes. A mulher com quem eu pensei que passaria o resto da minha vida se tornou uma estranha. A pessoa que eu amava e confiava mais do que qualquer um no mundo me traiu da pior maneira possível. E a pessoa que deveria ter me apoiado foi cúmplice disso. Para todos que estão lendo isso, por favor, estejam cientes de que até mesmo o parceiro mais aparentemente fiel pode te trair. A infidelidade pode acontecer com qualquer um. Sarah e eu éramos perfeitos, ou assim pensei. Tínhamos construído uma vida juntos, de namorados de escola a pais amorosos, mas agora vejo que até uma mulher que te tranquiliza constantemente pode mentir. Ela pode olhar nos seus olhos e fazer promessas que não tem intenção de cumprir. Espero que todos possam encontrar parceiros fiéis e nunca tenham que sofrer a dor de ser traído. Obrigado a todos pelo apoio e compreensão. Esta tem sido uma experiência incrivelmente dolorosa, mas também me mostrou a força da comunidade aqui. Seus conselhos, suas histórias e seu apoio têm sido inestimáveis. A parte 3 da minha história virá em cerca de 2 semanas. Preciso de um tempo para processar tudo e descobrir meus próximos passos. Enquanto isso, estarei respondendo a quaisquer perguntas que você tenha nos comentários. Espero que minha história possa ajudar outra pessoa a evitar a dor que estou passando. Obrigado novamente. Atualização 4 dias depois. Olá a todos, Jack aqui. Esse é meu nome, para aqueles que estão se perguntando. Suas mensagens e comentários foram um suporte vital durante este momento difícil e eu aprecio cada um de vocês. Depois de ler todas as suas sugestões, decidi seguir o seu conselho. Fiz um exame de DST e, felizmente, os resultados foram negativos. Mas isso não foi o fim da história. Também fiz um teste rápido de DNA em Isaiah e Abby. E esta é a pior parte. Isaiah é meu filho, mas Abby não é minha filha. Essa notícia me devastou. Sempre tive um pressentimento sobre Abby quando ela nasceu. Seus olhos verdes nunca fizeram sentido para mim, considerando que Sarah e eu temos olhos azuis. Agora que eu sei a verdade, isso é tudo em que consigo pensar. Lamento ter feito o teste porque é um lembrete constante da traição de Sarah e não consigo deixar de me perguntar quem é o verdadeiro pai de Abby, já que não deve ser Brandon porque ele tem olhos castanhos. Apesar de tudo, não abandonarei Abby nem a enviarei de volta para sua mãe, que é um demônio. Ela merece um pai amoroso e eu serei esse pai para ela. Tive um pensamento sobre o período em que Abby foi concebida. Sarah trabalhava em um salão a cerca de 1 hora de distância e eu lembro claramente de um de seus colegas, Nathaniel. Ele tinha esses mesmos olhos verdes e até mandou mensagens para minha esposa. Como eu disse, vários caras fizeram isso. Ela respondeu, mas era apenas para ser amiga. Na época, não pensei muito sobre isso porque estávamos sempre bem. Depois de deixar os filhos na casa dos meus pais, decidi ir até o salão. Abracei e beijei Abby antes de sair. E ela me disse que me amava, o que me deixou orgulhoso. Eu odeio Sarah, mas amo Abby com todo o meu coração. Quando cheguei ao salão, descobri que Nathaniel não trabalhava mais lá. Ele saiu cerca de 7 meses antes de Abby nascer. Percebi que Sarah provavelmente contou a ele que estava grávida e ele não conseguiu lidar com isso. A atendente, ao reconhecer quem eu era, me deu o endereço dele. Ela também mencionou que Sarah geralmente parava de trabalhar por volta das 19 horas ou 20 horas e Nathaniel sempre a levava para casa. Não me preocupei em confrontar ele ou fazer perguntas a ela, eu já sabia a verdade. Desde então, como ela voltava para casa por volta da 1 hora da manhã, apenas adicionei isso à longa lista de traições. Brandon me mandou uma mensagem se desculpando e me contando as novidades sobre o que estava acontecendo. Ele disse que havia expulsado Sarah porque ela confessou que tinha clamídia. Eu lhe disse para fazer o teste e que esperava que ele não tivesse a doença, embora eu nunca fosse voltar a ser seu amigo. Ele perguntou se eu fiz o teste e eu lhe disse que os resultados foram negativos. Vou encerrar por aqui. Provavelmente haverá outra atualização para a parte 4 na próxima semana, se eu descobrir mais alguma coisa. E eu já vi pessoas no passado dizerem a ex-parceiros para expor a doença da ex-esposa, e não, eu não farei isso. Além disso, isso é apenas o que aprendi até agora. Devo contar a Nathaniel sobre a filha dele. Se ele não souber, estou confuso sobre se devo manter isso para mim mesmo. Eu nunca pensei que estaria em uma situação como essa. Eu já aceitei isso desde que ouvi que coisas ruins podem acontecer, e Abby não tem nada com que se preocupar se um dia o pai biológico dela quiser estar na vida dela. Atualização 12 dias depois. Desculpe pela atualização tardia, muita coisa aconteceu na última semana.
Minha família tem sido incrivelmente apoiadora e acabamos de celebrar o aniversário da minha filha. Também tive que colocar o trabalho em dia depois de tirar alguns dias de folga para processar tudo o que aprendi sobre a traição de Sarah. Esta parte pode chocar alguns de vocês e eu entendo se isso acontecer. Peço desculpas antecipadamente. Depois de muita consideração, decidi deixar Sarah voltar e morar no quarto dos fundos. Os pais dela não queriam ter nada a ver com ela, a menos que eu a perdoasse, o que não farei. No entanto, eu não consegui me deixar levar a deixar ela desamparada. Ela foi minha esposa e é mãe dos meus filhos. Não quero que nada de ruim aconteça com ela, mas ela tem 3 meses para encontrar um novo lugar para morar. Ela pode ficar desde que concorde em me dar a custódia total das crianças e admita que Abby é um resultado de sua infidelidade publicamente e não representa uma ameaça ao divórcio ou a perda de qualquer coisa. Quero deixar claro que não tenho interesse em voltar com Sarah. Eu nem a considero mais atraente por causa de tudo o que ela fez. Só ontem, ela saiu do chuveiro nua, sabendo que eu estava no quarto ao lado, e tentou se trocar na minha frente. Eu a repreendi, lembrando ela de consultar o médico sobre sua condição, e deixei claro que não a quero e nunca a quererei. A única coisa com a qual estou lutando agora é voltar ao mercado dos namoros. Eu realmente não pensei em namorar mais, mas acho que seria bom pelo menos me divertir um pouco enquanto as crianças estão com a família e eu tenho um tempo para mim mesmo. É uma sensação estranha tentar seguir em frente e pensar em um futuro sem Sarah. Haverá outra atualização assim que Sarah receber os papéis. Ela está recebendo os documentos pelo correio dos pais dela, então ela terá que falar com eles eventualmente. A vida dela está uma bagunça e eu já estou seguindo em frente, tentando buscar novas conexões. A única preocupação que tenho é se serei capaz de confiar novamente e se ter minha futura ex-esposa morando no meu quarto de hóspedes tornará qualquer novo parceiro desconfortável. Obrigado a todos pelo apoio contínuo. Responderei a quaisquer perguntas que vocês tenham nos comentários. Atualização um mês depois. Já se passou mais de um mês desde minha última atualização e eu não posso agradecer o suficiente por toda a ajuda de vocês, mas o melhor que eu pude fazer foi dar a vocês o que queriam e escrever uma atualização. Muita coisa aconteceu desde que postei pela última vez, mas isso é meio que o que eu tenho. Sarah tem vivido no quarto dos fundos há pouco mais de 3 semanas agora. O arranjo está longe de ser ideal, mas foi necessário para garantir a estabilidade das crianças durante o período de transição. Como esperado, os pais dela ficaram furiosos quando descobriram sobre a infidelidade dela e a situação com Abby. Eles se recusaram a receber ela, a menos que eu a perdoasse e a aceitasse de volta, o que, claro, não vai acontecer. A atmosfera na casa tem sido tensa. Ela sabe que qualquer tentativa de reacender nosso relacionamento será firmemente rejeitada. Apesar da turbulência emocional, consegui manter um senso de normalidade para Isaiah e Abby. Eles são minha maior prioridade e estou determinado a proteger eles do máximo de caos possível. Sarah concordou em me dar a custódia total das crianças. Tivemos uma longa conversa sobre isso e ela finalmente entendeu que é no melhor interesse delas. Ela também está preparada para fazer uma declaração pública admitindo sua infidelidade e confirmando que Abby é um resultado de seu caso extraconjugal. Isso ajudará a garantir que os procedimentos de divórcio ocorram sem problemas e que eu mantenha a custódia das crianças sem disputas. Quanto à condição dela, Sarah procurou um médico e recebeu tratamento para clamídia. Agora ela está fazendo uso de medicação e seguindo os passos necessários para garantir que não se espalhe. Toda essa situação foi um alerta para ela, e ela começou a terapia para tratar seus problemas. Embora eu deseje o melhor em sua jornada de recuperação, preciso me concentrar na minha própria cura e seguir em frente. O processo de divórcio está bem encaminhado. Sarah recebeu os papéis em 9 de junho e hoje é 10 de julho. Tivemos várias reuniões com nossos respectivos advogados e o processo tem sido surpreendentemente tranquilo graças à conformidade de Sarah. Ela assinou todos os documentos necessários para garantir que eu obtenha a custódia total das crianças e concordamos com uma divisão justa dos nossos bens. Sarah ficará com seu negócio online e seus pertences pessoais, enquanto eu mantenho a casa e minhas economias. Concordamos que essa era a melhor maneira de minimizar a perturbação para Isaiah e Abby. Quanto a Nathaniel, contactar ele foi mais desafiador do que eu esperava. Encontrei ele em um café e sua reação foi tudo menos arrependida. Ele foi hostil, negando qualquer envolvimento com Sarah. Quando apresentei os fatos, ele ficou defensivo, me acusando de tentar arruinar sua vida. Ficou claro que ele não queria ter nada a ver com Abby, mesmo que o teste de paternidade confirmasse que ele era o pai dela. Ele saiu do café furioso, me deixando mais convencido do que nunca de que preciso proteger Abby de pessoas como ele.
Apesar da reação de Nathaniel, decidi manter a paternidade de Abby para mim mesmo. Agora ela é minha filha em todos os aspectos que importam e eu não deixarei ninguém machucar ela. Se Nathaniel algum dia decidir se envolver, enfrentaremos isso quando chegar a hora. Mas por agora, eu sou o pai dela e isso é tudo que ela precisa saber. Seguir em frente com Sarah tem sido desafiador, mas encontrei consolo na minha carreira e nos meus filhos. No fim de semana passado, celebramos o 8º aniversário de Isaiah. Fiz uma pequena festa em casa com família e amigos próximos. Ver a alegria no rosto dele foi impagável e reforçou por que estou fazendo tudo isso. Abby ficou encantada em ajudar a decorar e escolher o bolo. Apesar da tensão subjacente com Sarah, conseguimos dar a Isaiah um dia memorável. Uma das partes mais difíceis da jornada tem sido aprender a confiar novamente. Frequentemente me pego duvidando das motivações e intenções das pessoas. É algo em que estou trabalhando na terapia. Meu terapeuta tem sido fantástico, me ajudando a processar a traição e a trabalhar meus sentimentos de raiva e dor. É um processo lento, mas estou fazendo progressos. Quanto ao futuro de Sarah, ela tem cerca de 2 meses para encontrar um novo lugar. Ela tem procurado apartamentos e até encontrou algumas opções promissoras. Estou esperançoso de que ela possa se mudar em breve, o que tornará mais fácil para todos nós seguir em frente. Enquanto isso, estabelecemos limites claros. Ela sabe que não deve ultrapassar eles e eu deixei claro que qualquer tentativa de reacender nosso relacionamento será imediatamente rechaçada. Esta pode ser a última atualização. Mas se não for, por agora estou focado em meus filhos, minha carreira e minha própria cura. Muito obrigado a todos que me ajudaram, vocês sabem quem são. E você, meu bruxo, o que faria no lugar dele? Não esquece de se inscrever para virar um bruxo do Reddit.